Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alexandre, de Direito Constitucional aqui da Central de Concursos, e hoje vai uma dica de Direito Constitucional para o concurso do TRF Terceira Região. Turma, um dos assuntos mais cobrados em Direito Constitucional é o tema de nacionalidade. É o artigo 12 da nossa Constituição Federal. Vejam, o artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal, trata dos cargos privativos de brasileiros natos. Os cargos privativos de brasileiros natos são o presidente e o vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal e o ministro do Supremo Tribunal Federal, além das carreiras diplomáticas, oficial das Forças Armadas e o ministro de Estado da Defesa. Então, galera, vejam só, para vocês memorizarem esses cargos privativos de brasileiros natos, vai uma técnica aí, o mp3.com. O M é de ministros do Supremo Tribunal Federal. Os 3P é o presidente da República, o presidente das Câmaras dos Deputados e o presidente do Senado Federal. Além do C, de carreiras diplomáticas, a letra O, oficial das Forças Armadas e a letra M, ministro de Estado da Defesa. Outra dica é que o único ministro de Estado que tem que ser brasileiro nato é o ministro de Estado da Defesa. As bancas costumam colocar ministro da Saúde, ministro da Educação, ministro da Economia. Tá errado, turma. Ministro de Estado da Defesa é cargo privativo de brasileiro nato. Os demais ministros de Estado podem ser tanto brasileiros nato como brasileiros naturalizados. Mais uma dica, o único vice que tem que ser brasileiro nato é o vice-presidente da República. O vice-presidente da Câmara dos Deputados e o vice-presidente do Senado Federal pode ser tanto brasileiro nato como brasileiro naturalizado. Turma, além da técnica do mp3.com, para vocês decorarem, memorizarem os cargos privativos de brasileiros natos, se vocês souberem também a linha sucessória presidencial, vocês vão matar a charada dos cargos privativos de brasileiros natos. A linha sucessória é presidente, vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e o presidente do Supremo Tribunal Federal. E olha só, turma, a Carlos Chagas, ela costuma misturar nacionalidade no quesito cargos privativos de brasileiros natos com as idades mínimas, que é uma das condições de elegibilidade para mandato eletivo público. Então vamos lá, olha só as idades mínimas. 35 anos para presidente, vice-presidente e senador. 30 anos, governador, vice-governador do Estado e do DF. 21 anos, deputados federal, estadual e do DF. Prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. E 18 anos, o vereador. Então, olha só. Vocês precisam decorar essas idades mínimas, que está no artigo 14 da nossa Constituição Federal. Só decorar esse número de telefone aí, 3530 2118. E como isso é cobrado na forma de questão pela Fundação Carlos Chagas. Vamos lá, galera. Adam, brasileiro naturalizado, de 27 anos, residente há 8 anos no Brasil, decidiu ingressar na política a fim de contribuir com seu trabalho para a melhoria da situação social do povo brasileiro. Considerados apenas os dados fornecidos, à luz das pertinentes condições de elegibilidade estabelecidas na Constituição Federal, Adam poderá concorrer ao seguinte cargo eletivo. Então vejam só, galera, vocês precisam saber agora quais são os cargos privativos de brasileiros natos, além das idades mínimas, que é uma das condições de elegibilidade. Então vejam só, o Adam, ele é um brasileiro naturalizado. Se ele é brasileiro naturalizado, ele não pode ocupar o cargo de presidente, vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado Federal, que são cargos privativos somente de brasileiros natos. Então, excluindo essas hipóteses, eu já vou excluir a alternativa B, que é de senador, que é um cargo privativo de brasileiro nato, e o cargo de vice-presidente da República, que é outro cargo de brasileiro nato. Se o Adam é um brasileiro naturalizado, ele pode ser governador de estado, ele pode ser um deputado federal e ele pode ser um deputado estadual. Mas vamos lembrar agora da idade mínima. A idade mínima para ser governador tem que ser 30 anos. Só que o Adam tem 27 anos, então ele não pode ser também governador de estado. Ele pode ser deputado federal e deputado estadual. Alternativa C, deputado federal, situação em que, se eleito, poderá inclusive pleitear a presidência da Câmara dos Deputados. Galera, ele não pode ser presidente da Câmara dos Deputados, ele não pode pleitear esse cargo, porque presidência da Câmara dos Deputados é somente brasileiro nato.
e ele é um brasileiro naturalizado. Então, eliminamos 4 alternativas, sobrou a correta. A alternativa D, deputado estadual, situação em que, se eleito, poderá inclusive pleitear a presidência da Assembleia Legislativa. Presidente da Assembleia Legislativa pode ser tanto brasileiro nato como brasileiro naturalizado. Essa é uma das dicas de direito constitucional para o concurso do TRF. Galera, venha para a Central de Concursos e aprove seu futuro.